Com um novo recorde, o Brasil deve ter a maior produção de grãos da história na safra 22-23, puxado principalmente pelo aumento significativo de área plantada, com mais de 78 milhões de hectares. Os dados são do 12º levantamento de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção brasileira de grãos deve totalizar 322 milhões e 800 mil toneladas na safra 22-23, o que representa uma alta de 18,4% na comparação com a temporada passada. Os números da produção de soja estão estimados em 154 milhões e 603 mil toneladas, um acréscimo de 23,2%. Para o milho, a Conab prevê que o Brasil deve atingir produção total de 131 milhões e 900 mil toneladas, crescimento de 16,6%. Com cerca de 89% do milho segunda safra já colhido, a produção deve ficar em 102 milhões e 200 mil toneladas, aumento de 18,9% na comparação com a temporada passada. O valor representa a maior produção já registrada na história. Já para a terceira safra de milho, os produtores devem colher 2 milhões 330 mil toneladas do cereal. Para o algodão, a Conab estima que a produção brasileira em 2023 deve atingir 7 milhões e 643 mil toneladas, o que representa um crescimento de 21,8%. E diante de mais um recorde na produção de grãos, as preocupações agora se voltam para a armazenagem brasileira e os prejuízos que a falta de logística podem causar aí aos agricultores. O ritmo de crescimento da capacidade estática não acompanha o aumento expressivo da produção nacional. Como é que o produtor pode se preparar para não ter prejuízo? Sobre isso, nós vamos conversar agora com um consultor em agronegócio, o Carlos Cogo. Carlos, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila, e boa tarde a todos que nos prestigiam na tarde de hoje. Cogo, como é que o déficit de armazenagem ele pode prejudicar a produção e, consequentemente, as exportações brasileiras? A gente não consegue segurar o produto para esperar melhores preços, é isso? Perfeitamente. Veja bem, o Brasil é o país que mais cresce em produção de grãos e o país que mais cresce em exportações de grãos. A nossa produção vem crescendo nos últimos 20 anos, uma taxa de 5,5%. A exportação, mais ainda, uma taxa de 6,5%. O maior crescimento entre todos os grandes players globais, levou o país à liderança das exportações mundiais de grãos, somos o maior exportador, mas o sistema de armazenagem hoje se mostra insuficiente à medida que ele vem crescendo uma taxa em torno de 3% ao ano, metade disso, ou seja, é uma situação que preocupa grandemente, porque implica em vários prejuízos, não poder reter a mercadoria, não poder esperar e fazer um fluxo mais dilatado, mais estendido da comercialização, ofertar todo o grão ao mesmo tempo, encher portos de caminhões, os navios com longo tempo de espera, o que vai acabar estourando na questão do basis, dos prêmios negativos nas exportações brasileiras. Agora, sobre algumas imagens de grãos ao ar livre por falta de espaço nos silos e armazéns que vêm sendo divulgadas recentemente, como é que o produtor rural que está nos assistindo, ele pode se precaver e se preparar para que cenas como essas não aconteçam novamente nas próximas safras, Cogo? Dificilmente nós vamos evitar que cenas como essa aconteçam nas próximas safras, né? E é bom para que todo produtor entenda. Quando o produtor do Paraná, por exemplo, de uma região, pensa, não, esse problema está lá no Mato Grosso, está lá no Mato Grosso do Sul, é lá que as imagens de milho a céu aberto acontecem. Os preços do milho são formados nos portos, é uma commodity. Ou seja, dos portos para trás, você forma o preço em Cascavel, no Paraná, forma o preço em Sorriso. Então, uma deficiência de armazenagem no país acaba resultando em prejuízo para o produtor do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, todos acabam sendo afetados. Essas imagens são terríveis, elas estão já se tornando comuns e vamos usar a palavra aqui entre aspas, normais no agronegócio, que não deveria ser assim, e o produtor realmente ele tem que começar imediatamente a pensar em investir num sistema de armazenagem ou estudar qual é a situação que ele tem para armazenagem de terceiros. A situação realmente é bem preocupante, como é preocupante para o ano que vem também. Exatamente, pode piorar na próxima temporada, até porque a gente estava falando antes do intervalo, né, Cogo? Não é um problema que a gente vai solucionar de uma safra para outra, né? Tem que ter um projeto a longo prazo para a gente conseguir resolver essa questão. Tem que ser um projeto de Estado, de governo, que una a iniciativa privada, os produtores, as empresas, os fabricantes, porque é uma situação que nós não vamos resolver no médio prazo, no curto prazo, nem com muito esforço.
Vai precisar de um programa sério, bem feito e de longo prazo para resolver essa situação. Para isso, a gente preparou aí, né, uma primeira arte que mostra exatamente a situação que nós estamos hoje e como nós chegamos nela. Até mais ou menos ali 2015, 2016, nós não tínhamos um grande déficit de armazenagem. Então, entrava a safra de soja, o produtor vendia, aí a segunda safra de milho entrava e as coisas iam se arrumando. A gente começa a crescer brutalmente na nossa produção de grãos, o que é ótima notícia. Na exportação também, o que é ótima notícia. O Brasil tem que exportar. O Brasil é um país que é um agroexportador, ele tem excedentes para exportar. E veja que agora nós estamos caminhando aí para 125 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. É o maior do mundo entre qualquer player global. E caminhando para o ano que vem, uma safra de 332 milhões, já computando os projetos que estão sendo vendidos, mais 10 milhões de toneladas de capacidade para o ano que vem. Vamos chegar a 206 milhões de toneladas e o déficit vai seguir em 125, 126 milhões de toneladas. Ou seja, não vamos resolver isso no curto prazo. Você falou, inclusive, né, que uma das soluções é colocar, né, o Estado para resolver esse problema de déficit de armazenagem, de logística que você trouxe aí na sua fala anterior. Mas você acha que também recursos do setor privado eles poderiam ser uma alternativa para a diminuição desses gargalos e uma possível redução dos custos de produção? Será que não teria que unir as duas coisas, Kogo? Perfeitamente, tem que unir as duas coisas, né? O setor privado participar, o setor privado tem interesse em participar, mas tudo acaba caindo na questão, na vala comum do tema juros, né? Juros altos impedem de conceder empréstimos a taxas atrativas. Os juros estão com viés de queda e vão continuar caindo, o setor privado está preparado para isso. Do lado do governo, nós temos uma excelente novidade. O governo lançou esse ano, né, as linhas de crédito para armazenagem também, além de máquinas, equipamentos, em dólares, né, ou moeda estrangeira. Isso vai decolar, o governo está negociando uma situação diferenciada para essa entrada de dólares no país, não tem limite esse recurso e pode ser a saída definitiva para a gente resolver os problemas de armazenagem do Brasil. É restrito a produtor que exporta, soja, milho, algodão, açúcar, mas veja bem, é o que a gente precisa ter essa capacidade de estocagem adicional para aqueles grãos que nós estamos realmente exportando em grandes volumes. Vem boas novidades por parte do governo aí, essa linha, sem dúvida, Priscila, que pode ser operada pelo setor privado e pelos bancos estatais também, deve ser a grande saída, a grande alternativa para a gente resolver essa encrenca enorme que nós entramos, que nós já a última imagem que a gente apresentou aí, o mapa, né? Como preocupa isso para o próximo ano, né? A gente olha a situação do Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem quase 79 milhões de toneladas de déficit. O Sul está caminhando para 24 milhões de toneladas, né? Está vindo de 3 anos de estiagem, mas no ano que vem é o ninho, safra grande. E até o Nordeste, principalmente aquela região do Mato Piba, já tem um déficit elevado hoje. Ou seja, isso já é um problema em nível nacional e é um problema que está começando a nos criar um cenário que nós vamos ser travados no nosso crescimento de produção e exportações se não resolvermos essa situação. Muito importante essa imagem que a gente compartilha aqui com os nossos telespectadores. Kogo, obrigada pela sua participação, pela sua análise. Excelente tarde para você. Para vocês também e até a próxima semana. Até.